Carlinhos Maia versus 30 haters. E o que eu analisei naquele vídeo? Simplesmente tinham 2 haters e o resto, a maioria, era tudo fã. Ou eram fãs revoltados. Chegou uma menina mesmo que ela falou que ela era muito fã dele, que ela já tentou inúmeras vezes entrar por Rancho do Maia, mas não conseguiu, e que o Carlinhos Maia, ele divulga casa de aposta e que não sei o quê. Porque naquele debate foi realmente para falar sobre a questão da casa de aposta, as humilhações que o Carlinhos Maia faz com as pessoas e também sobre a questão de utilizar crianças para ganhar engajamento. Foi essas temáticas que os haters, usaram para debater ali com o Carlinhos Maia. Outra questão que eles usam também é sobre o Carlinhos Maia ter traído o Lucas Guimarães. Bom, pessoal, sobre essa questão de traição, o Carlinhos Maia, ele já assumiu que ele traiu e ele simplesmente quis terminar. Foi isso que aconteceu. Mas a questão é que fica, as pessoas não acham isso nem um pouco certo que o Carlinhos Maia fez. E realmente é verdade. Isso não é nenhum pouco de bom tom ele ter feito isso. Até porque o Lucas Guimarães, ele tá com o Carlinhos desde quando ele tinha 15 anos de idade. E hoje o Carlinhos, ele tem 30 e poucos anos já, entende? Então foi uma relação de construção. E nisso o Lucas Guimarães, ele tem uma dependência emocional até hoje do Carlinhos Maia. Tudo bem que o Lucas Guimarães, ele também cresceu muito nesse meio, mas ainda fica aquela questão de dívida. O Lucas Guimarães se sente acuado sobre essa questão de que às vezes ele não pode acabar com a amizade do Carlinhos Maia, porque mesmo que o Carlinhos Maia traiu ele, porque o Carlinhos Maia também ajudou muito ele. Então fica aquela coisa do Lucas Guimarães nunca conseguir se desvincular do Carlinhos Maia, de todas essas humilhações. Bom, pessoal, eu sou fã do Carlinhos Maia, eu acho o programa do Rancho incrível, mas eu não passo pano para esse tipo de coisa, tá bom? E sobre a questão que pega também, é que ele humilha as pessoas para entrar no rancho. Mas a questão é o seguinte, ele usa aquela suposta humilhação para causar polêmica, para gerar polêmica, para atrair mais novos seguidores para aquela pessoa humilhada. Então é tudo questão de estratégia. Não é realmente que ele está realmente humilhando aquela pessoa para entrar no rancho. É para gerar polêmica, para atrair novos seguidores para aquela pessoa. Então ele não está só humilhando, ele está realmente tentando ajudar aquela pessoa. Porque hoje em dia, a internet em si, a gente só consegue ter engajamento se a gente fazer alguma coisa absurda ou ridicularizada, ou se a gente se humilhar na internet. Essa que é a verdade. Se você fazer um conteúdo 100% honesto na internet, ninguém vai te dar bola, você não vai ter engajamento. Essa que é a verdade. Sabe por quê? Eu sempre criei conteúdo no TikTok, e só os vídeos que viralizam, só os vídeos onde eu tô me colocando em uma situação de ridicularização, onde eu me coloco em uma posição em que eu estou passando vergonha. Já os vídeos onde eu faço de forma profissional, eles não engajam, ninguém comenta, ninguém curte. Porque o povo gosta de ver a desgraça dos outros, essa que é a verdade. Esses são os mesmos que criticam o Carlinhos Maia, sendo que eles só engajam conteúdo de ridicularização. Por que que as pessoas só interligam o Carlinhos a humilhação, humilhação, humilhação? Porque são os mesmos que gostam de ver esse tipo de conteúdo. Essa que é a verdade. Então, assim, o Carlinhos Maia, ele não é bobo. Ele tá fazendo isso pra ajudar tanto ele e tanto as pessoas, tá bom? Eu vejo que aquelas pessoas criticam o Carlinhos. Que o Carlinhos, ele quer ajudar o povo, mas quer humilhar o povo. Mas e eles? Eles estão ajudando quem, afinal? Não estão ajudando ninguém. As pessoas que criticam o Carlinhos. O Carlinhos, ele sempre ajuda um monte de pessoas. Galera, se eu ficar aqui falando tanto de pessoas que ele ajudou a crescer, que estão na mídia hoje em dia, Vanessa Pois, Apolline, Rico, Anderson Neif, Merilane, o próprio Lucas Guimarães, entre tantos outros aí que está na mídia, principalmente o Marcelinho Johnson, que ele foi assim uma descoberta no Rancho do Maia. E essas pessoas mudaram de vida, saíram da margem da pobreza, entende? Então, muita gente que fica perto do Carlinhos realmente consegue crescer na vida, entendeu? E muitas pessoas julgam que não, que ele tá errado, que ele tem que ajudar a se humilhar. Mas a internet quer isso, a internet quer o povo passando vergonha mesmo. O povo quer isso, quer ver a desgraça dos outros. Então, por isso que você critica o Carlinhos, mas ao mesmo tempo você gosta daquele conteúdo, entende? Então, assim, pessoal, o Carlinhos Maia ajuda um monte de influenciador a ter mais seguidores, ajuda os seguidores a crescerem financeiramente. Além do que ele também tem funcionários que também trabalham lá no rancho, então ele ajuda muita gente todo ano.
Fora que o prêmio que ele coloca lá no rancho também é muito alto. Então, se você entrar no rancho, você consegue tirar ali 500 mil, galera. É quase R$500 mil. Então, o rancho do Maia, ele ajuda mais do que o Big Brother. Porque o Big Brother, ele fica só naquele prêmio. Por mais que se você sair do Big Brother, você ganha também os 400 mil. Mas, durante toda a trajetória do rancho do Maia, envolve muito mais dinheiro. Tem muito mais prêmios. Entende? Então, quando você às vezes vê o Carlinhos supostamente humilhando uma pessoa, é porque ele tá na intenção de atrair mais seguidores para aquela pessoa e mais dinheiro. E sobre a questão de casa de aposta. Olha, você condenar somente o Carlinhos Maia porque ele faz divulgação de casa de aposta é de uma forma muito hipócrita. Porque tem inúmeros influenciadores que também divulgam casa de aposta. E a questão é que, às vezes, é muito mais fácil um influenciador divulgar casa de aposta, porque hoje em dia as marcas não estão nem aí para os influenciadores. As marcas não procuram os influenciadores mais. E todo influenciador, ele precisa divulgar alguma coisa para ganhar dinheiro. E essas casas de aposta foram uma maneira muito mais fácil para os influenciadores ter o seu ganha-pão. Essa que é a verdade. Porque as marcas não estão mais como antigamente. Pessoal, antigamente, essas marcas brasileiras que vocês conhecem, iam atrás dos influenciadores, fechavam parceria. Hoje em dia as marcas não estão nem aí, não querem saber de publi, não fecham publi. E o influenciador, ele vive disso, galera. Não julgue os influenciadores porque eles divulgam casa de aposta. É porque eles não estão achando parceria para ter o seu ganha-pão, entende? E por mais que as casas de aposta, elas fazem inúmeros pobres perderem muito dinheiro, perderem o dinheiro que vai pagar uma conta, que às vezes vai deixar ele em uma situação precária, cara, isso aí fica na decisão da pessoa que tá assistindo aquele influenciador. Muitas das vezes, a culpa fica só em quem divulga a casa de aposta. Mas se você tá jogando, você sabe que você é um pobre lascado. Você coloca o seu dinheiro lá e você perde, a culpa é sua. Vamos parar de ficar terceirizando culpa de quem perde dinheiro em casa de aposta. Se você pega o dinheiro, o único dinheiro que você tem, e coloca em uma casa de aposta, a culpa é sua. A culpa é de você, pobre, que faz isso, entende? E não é culpa de quem divulga, é de quem joga. Porque você é responsável das suas decisões. Cara, durante toda a internet tem inúmeras informações que casa de aposta você perde dinheiro e ainda assim você continua jogando, a culpa é sua. Não é de quem divulga, não. E outra questão, que eles falam que o Carlinhos Maia, ele usa a imagem de criança para ter engajamento. Isso não é verdade. Primeiro, o Carlinhos Maia, ele sempre grava aquilo que tá no dia a dia dele. Então, assim, se ele conviver com uma criança, ele vai gravar um momentozinho ou outro, mas foram poucas gravações que aconteceram com criança. E, assim, todas as crianças que apareceram lá foram pouquíssimas e sempre acompanhadas da mãe. Então, eu não vejo problema, até porque muitas pessoas, antes mesmo de ficarem famosos, agora os adultos, antes foram crianças artistas que trabalharam na televisão. Por mais que eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, eu não acho que criança tem que fazer televisão, série, filme, nada disso, tá? Por mais que eu assista, eu gosto muito, mas eu não acho certo, né? Até porque criança não deve trabalhar. E o Carlinhos Maia, ele não filmava as crianças fazendo coisas extravagantes, somente vivendo ali coisas normais de toda criança. E é isso. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e até o próximo vídeo daqui do canal.